Oi, eu sou Letícia Pimenta, tô aqui com a Maria Pinheiro para a gravação de mais um episódio do nosso podcast. E aí, gente, como vocês sabem, nós estamos aqui toda semana para falar sobre empreendedorismo. E um tema muito legal nesse nicho da gente falar é sobre empreendedorismo social, que é um tema muito pouco falado, mas muito relevante para um diferencial hoje nesse nicho de empreendedorismo. Então, hoje, a gente está aqui com a Aline para falar desse tema com a gente. A Aline é referência em BH no que se trata de empreendedorismo social. Ela é arquiteta de formação, idealizadora do eSocial, plataforma de impacto socioambiental. Já mentorou mais de 150 OSCs, que ela vai explicar para a gente o que é. E hoje, além de conhecer a maioria dos projetos e organizações sérias de Minas Gerais, ajuda e capacita os gestores para conseguirem administrar e fazer eles andarem com as próprias pernas. E aí, Aline, vamos falar de negócio? Bora, boa noite, pessoal. Eu sou a Aline e engraçado que a minha formação, arquitetura e urbanismo, né, me trouxe até aqui. Já são mais de 8 anos trabalhando com desenvolvimento de impacto social em áreas em vulnerabilidade, grande vulnerabilidade. Então, tudo começou com um estágio na Prefeitura de Belo Horizonte e a gente ia para as áreas em maior vulnerabilidade, para as comunidades, vilas e favelas, mapeávamos onde existiriam possíveis habitações sociais. E nessas idas e vindas eu me conectei com vários projetos sociais, especialmente na Pedreira Prado Lopes. Então, o período que a gente passava lá fazendo esse mapeamento, como estagiário, eu conseguia pegar as pessoas, os moradores, e levar para dentro dos projetos sociais. Então, o que eu entendia? Que os projetos sociais, eles conseguiam desenvolver a área enquanto as habitações não ficavam prontas. E logo em seguida, assim que eu me formei, eu fiz uma especialização em impacto social e desde então eu trabalho com isso, em poder mapear as áreas em vulnerabilidade, conectar projetos e trazer projetos para desenvolver as áreas enquanto as políticas públicas não são aplicadas. Ah, legal. Você faz o meio de campo ali. Já está Exatamente. mapeado que tem a necessidade. Você Exatamente. atende até que o Estado ou que alguma coisa pública consiga assumir. Isso. E aí, já falando um pouco das OSCs, que são as organizações da sociedade civil, as famosas ONGs. Hoje, juridicamente, o Brasil não possui o nome ONG, então são organizações da sociedade civil. Ah, legal. Elas trazem, elas resolvem um problema social com muito mais agilidade, porque hoje a gente entende que o poder público ele tem uma responsabilidade sobre essas áreas, sobre esses lugares, mas ainda assim demora-se muito para fazer um estudo, para fazer um projeto, para aplicar recurso. E aí as OSCs, elas conseguem, com muito mais agilidade, atender a demanda da população. Tem menos burocracia, né? Exatamente. Quando a gente fala do público, a gente tem muita burocracia, licitação e não sei o quê, e é todo aquele processo. E aí, isso de forma mais informal, de forma menos burocrática, consegue atuar com mais agilidade. E eu acho que já tá lá dentro também, né? Já sabe exatamente o que aquela pessoa precisa. Porque às vezes passa num processo de licitação, contrata uma empresa, aquela empresa fala assim, aqui a gente vai criar uma praça. E eles não estão precisando de uma praça, eles estão precisando de uma escola. As organizações já estão ali dentro e elas já estão cientes do que a comunidade precisa, né? O que aquele pessoal precisa. Legal. Muito legal. Aline, conta pra gente o que o eSocial faz. Então, hoje nós somos uma plataforma de tecnologia social e o nosso objetivo é exatamente esse que eu acabei de falar. Mapear organizações da sociedade civil ou ações pontuais que já fazem um trabalho efetivo dentro das comunidades, vilas, favelas ou demandas humanitárias e conectar com empresas e pessoas, voluntários, para que eles possam tanto capacitar as OSCs, quanto também dar um retorno para empresas e pessoas. Então, hoje, a gente trabalha tanto no âmbito social, que é o terceiro setor, quanto no âmbito empresarial, que é o segundo setor. Então, a gente faz essa literalmente conexão. Junta a fome com a vontade de comer. Exatamente. Literalmente. E aí, através de uma plataforma, um aplicativo, depois vocês baixem. Já dei uma olhadinha lá no Instagram, achei muito legal.
Vou Agora a baixar o gente aplicativo. está até desenvolvendo, apoiando, né, alguns projetos sociais que estão atuando lá em São Paulo. E aí a gente faz essa conexão da empresa e do projeto social em causas humanitárias, principalmente catástrofes, deslizamentos, o que anda acontecendo muito, né? Sim. A gente fez uma retrospectiva e desde 2017 a gente atua na área de impacto ambiental. E o atendimento emergencial com as OSCs é muito mais efetivo e muito mais rápido. Claro que a gente sabe que no início a comoção da população é muito grande, né? Porque são muitos entes queridos, entes perdidos, E tá no auge na mídia, né? A mídia foca muito nisso. Igual a gente tá tendo agora recente aí de São Paulo, né? Interior de São Paulo. Então, a mídia foca muito nisso e a gente vê muitos famosos postando, divulgando, pedindo ajuda e tal. Então, acho que isso acaba trazendo uma comoção momentânea, né? E aí, a gente viveu isso até ano passado. Eu brinco que esse foi o 1º de janeiro que eu não tive nenhuma catástrofe humanitária para resolver ou para a gente poder organizar. Porque até o ano passado a gente tinha 2 pontos. Um em Sabará e um em Raposos. E aí, a gente tinha uma conexão entre projetos sociais, OSCs, até nacionais, que ajudavam a gente, traziam mantimentos, águas, móveis, utensílios domésticos, material de limpeza, porque a gente também, além de abrigar as pessoas e procurar lugar para que as pessoas morassem, a gente atendia também na limpeza das casas e na reconstrução das casas junto com a Defesa Civil. Então já pega uma parte de engenharia aí junto, né? Exatamente. Aí o olho da Letícia brilha. Então, assim, é um trabalho muito dinâmico, a gente conseguir conectar as OSCs com as empresas e atuar na ponta. Agora, a gente tem um desafio de também tentar conectar junto com o poder público. A Defesa Civil é um órgão, assim, incrível, que a gente tem trabalhado bem próximo. Eles possuem uma atuação bem dinâmica, bem emergencial. Aqui em BH, a gente tem o COP, que é o Centro de Operações da Prefeitura, que eles integraram vários setores, várias secretarias. E, assim, hoje a gente já tem uma conversa com eles para tentar atender também as demandas emergenciais, principalmente. E o trabalho consolidado, né? A gente fala muito da área humanitária, tudo que é o emergencial, que dura rápido, que tem uma mídia, tem uma divulgação. Mas o trabalho consolidado que vem depois, o pós, aí fica a cargo da OSC. Então, lá em Sabará, por exemplo, a gente tem 3 OSCs que a gente acompanha. E que eles trabalham no pós. Então, assim, são mulheres que perderam tudo e elas precisam se reinventar, precisam aprender a fazer qualquer coisa para poder manter a casa, reconstruir e manter a casa. Legal. E aí, quando a gente fala desse empreendedorismo social, a gente está falando dessas causas com empresas envolvidas, né? Com empresários e empresas envolvidas. E explica pra gente um pouquinho como que funciona essa fusão. Por que o empresário, o empreendedor busca vocês hoje? Qual o objetivo dele? Claro que além da ajuda, né? E como que funciona mesmo esse empreendedorismo social? Dando um exemplo, assim, voltando, fazendo a retrospectiva, assim, na pedreira, a gente ainda tava caminhando, assim, gatinhando, né? Então, dentro do nosso mapeamento, a gente viu que existiam muitas mulheres que elas faziam muitos trabalhos manuais. Elas vendiam dentro dos becos, dentro das vilas, e uma era referência. Então, tinha manicure, bordadeira, costureira, confeiteira e por aí vai. E aí, o que a gente percebeu? Que essas mulheres, elas precisavam de um espaço. Então, a gente estudou e dentro de um galpão que existia lá, a gente fez a primeira feira shopping dentro de uma comunidade do Brasil. Nossa, que legal. Que legal. Então, assim, elas pagavam um preço irrisório, era R$50. Só E pra aí, falar que tá pagando alguma coisa. Só pra não virar bagunça, né? Pra ter um compromisso. Pra ter um compromisso mesmo. Valorizar o espaço. E a gente reuniu alguns empresários, isso foi muito assim... Foi um insight que a gente teve, reunimos alguns empresários, e eles investiram no galpão, reformaram o galpão e deixaram o galpão pronto. Legal. Então, assim, foi um dos nossos primeiros passos, sabe? Agora, quando a gente fala de empreendedorismo, hoje a gente, assim, as empresas falam muito sobre sustentabilidade, aplicação da ESG dentro das empresas, tudo, mas eu acredito que o maior retorno para a empresa, dentro da conexão com o projeto social,
é formar pessoas mais humanas. Porque quando você ajuda, você consegue ter uma visão sistêmica de um ambiente fora do seu universo, fora do que você vive, né? Sair da bolha, você sai da bolha, exatamente. E assim, quando você tem essa visão fora do que você vive, você consegue até mesmo valorizar o seu trabalho. Você consegue ter um olhar sobre o seu trabalho de uma forma mais empática também. Sim. E de gratidão também, né? Eu acho de ser grato por aquilo que você tem, por onde você está, olhando a realidade do outro e olhar e falar, caramba. Então, a comoção, assim, o emocional, eu acho que é o principal ganho dentro das empresas hoje, para a gente poder falar de sustentabilidade, de aplicação de ESG, de, assim, ter o desconto no imposto de renda, enfim. As empresas que conseguem trazer as OSCs que elas apoiam para dentro da empresa, ela consegue gerar um desenvolvimento gigantesco. Isso a gente já mensurou dentro de algumas empresas que a gente possui parceria. Legal. Então, por exemplo, semana retrasada, a gente foi entregar um bom despacho, entregar uma doação da empresa, que eles fizeram uma arrecadação interna, e a empresa é uma mineradora, então eles fizeram uma arrecadação, eles escolheram a OSC, que é perto da mineradora, que atende crianças, e aí os familiares dessas pessoas, alguns utilizavam esse espaço. Ah, legal. Então é um retorno, é um ciclo, assim, você vê tanto a entrega, você arrecada, você vê a entrega. Você usufrui. Exatamente. E aí, as OSCs, elas conseguem, assim, porque o grande gargalo hoje é a prestação de contas, né? Sim. Tanto para as empresas quanto para a OSC. Nossa, então, quando você vê o resultado do que você faz de fato, você consegue gerar valor tanto para a empresa quanto para a OSC. Sim. Eu lembro quando eu trabalhava muito assim, né, direto assim com as OSCs, e aí a gente via que os gestores não tinham muita noção, né? Eram pessoas normalmente muito envolvidas com a comunidade, que tinham muita boa vontade, mas zero noção de mensurar impacto, de mensurar o que entrou, de mensurar o que saiu, com o que gastou. E você via que a pessoa, assim, ela ganhou R$1.000, ela transformou em 10.000 e ela não sabia explicar como que aquilo foi feito, como que aquilo foi feito, sabe? Então, assim, tinham várias dessas questões. Um ponto que eu queria voltar é porque a gente comentou de empreendedorismo social, e eu lembro que quando eu montei a classe engenharia lá em 1800 bolinha, né? Tem muito tempo. Existiam as empresas que eram a gente falava 2.0, 3.0 e na época eles estavam criando um novo setor que era 2.5. Que aí seriam as empresas com um cunho social realmente, sabe? Instituída. E aí, na época, era isso. Aí primeiro. Como é que funciona? Explica para o pessoal aí qual a diferença entre 2.0 e 3.0, como é que funciona isso? Hoje, digamos que não existe uma formalização do setor 2,5. Hoje a gente tem uma empresa do terceiro setor, que é uma associação, uma fundação, ela tem que ter um estatuto, e a única diferença dela para uma empresa do segundo setor é que ela não pode ter lucro. Então, tudo que ela arrecada, o que ela ganha, o que ela vende, ela tem que retornar para a OSC. Diferente do segundo setor, que você pode gerar lucro. Então, assim, até pouco tempo atrás, a gente fala que o terceiro setor, ele não era valorizado justamente por isso. Sim. Mas aí, quando a gente trouxe essas fundações, a gente vê grandes fundações hoje, que elas não geram lucro, mas a fundação já nasce com bens. Então, eu acho que a partir das fundações, as associações conseguiram se transformar e se reinventar. Entender que, por exemplo, fazer um bazar para arrecadar, hoje, graças a Deus, né? Existem muitas blogueiras, muitas influencers que fazem bazares recorrentes que conseguem manter anualmente uma organização social. Ah, legal. Então, assim, elas fazem um bazar, por exemplo, em dezembro, que arrecada o suficiente para poder manter um ano. O custo fixo de um ano de uma organização social. Legal, bacana. Então, assim, o recurso e o que ela arrecada nesse tempo é para poder manter outros custos que existem. Os variáveis, né? Porque a organização social em si, ela não fala não para quem chega. Esse é o bom. O acolhimento dela
dentro Esse da é o bom culinária. e o surto, né? Porque chega uma hora que você tem que ter um limite ali, às vezes passa, né? Exatamente. Então, uma OSC que a gente acompanha lá no norte de Minas, são 12 mil indígenas em 54 aldeias. Nossa. A gente sai daqui, 12 horas de estrada, chega lá, estrada de terra, parará, parará, parará. Se você chega, viaja esse tempo todo, e ainda assim, com 2 mil cestas básicas, para atender uma população de 12 mil pessoas, você tem que dividir cesta, você vive o caos ali. Mas você não pode falar não. Então, a gente tem muito isso dentro da organização do terceiro setor. E eu acho que essa conexão com o setor empresarial torna até as dinâmicas empresariais mais fáceis. A gente tem, assim, comprovado, pessoas que depois, empresários, grandes empresários que vão para o norte de Minas, quando eles voltam, eles têm mudanças grandiosas dentro da empresa, de gestão mesmo, de liderança. Se tornam pessoas mais empáticas, se tornam pessoas mais amorosas, mais carinhosas, porque você vê uma realidade totalmente diferente e, assim, o que a gente acha que só existe na África passa a existir ali. Em Minas. 12 horas daqui. Essa cidade é a cidade com o menor IDH de Minas. Então, são pessoas que sobrevivem... Qual que é a cidade? São João das Missões. São pessoas que Quem quiser ajudar, sobrevivem... gente, aí, ó, procura a Aline aí, que nós estamos precisando melhorar Minas ainda. Não, com certeza. E são pessoas que sobrevivem com R$1 por dia. Em uma casa de 12 pessoas. Nossa. Uma mãe que tem 20 anos e já tem 4, 5 filhos. Nossa. Tem uma história outra de vida, realidade, assim... né? É uma realidade completamente diferente. A gente não consegue nem visualizar, né? Nem tem dimensão. E aí lá, assim, isso existe aqui também. A gente tem aqui, por exemplo, no aglomerado da Serra, que é dividido em seções. A gente tem seções ali que a moradia é de lona. Nossa. A gente tem seções ali e, assim, e como é um território de divisa entre Sabará e Belo Horizonte, aí acaba que as OSCs que atendem. Porque, assim, BH fala que é a responsabilidade de Sabará. Sabará é a responsabilidade de BH. E aí? De quem Ninguém é se responsabiliza, né? E, assim, eu entendo que existem as divisões territoriais, tudo, mas ainda assim, o bem comum, que é a população, que é para isso, né, que as secretarias são criadas, acaba que não é solucionado. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a ONG Teto, que constrói casas. Ela soluciona esse problema de forma muito rápida e prática, ainda traz o voluntariado. Ainda traz voluntariado. E aí as pessoas, assim, elas deixam de morar mesmo em casa de lona, passam a morar em casa de MDF, enfim. Então, outras ONGs, Engenheiros Sem Fronteiras, eles constroem casas, assim, no Brasil inteiro. Então, isso eu acho que é a OSC, ela traz uma proximidade maior com a população. E igual a Letícia falou, ela é infinitamente, assim, o conhecimento dentro da região é infinitamente maior. E a maneira como eles também levam a comunidade é melhor, eles integram a comunidade à OSC, então eles têm aquele senso de pertencimento, né? Que é bem importante. E aí valoriza muito. Na Sim. Pedreira a gente tinha muitos problemas, porque lá são várias facções e elas brigavam entre si. E aí, a partir do momento que a gente trouxe para dentro da OSC, elas pararam de brigar, porque tinham um bem comum as crianças. Legal. Sim, Então, quando você traz a humanidade para dentro da comunidade, da empresa, da OSC, você consegue gerar valor. E eu acho que isso, assim, não há recurso que pague. Né? Sim, com certeza. É a transformação social, de fato. E aí, quando a gente chega no setor 2,5, que hoje ele não não existe oficialmente, né? Registrado. Não existe um formato jurídico dele, mas a gente fala de responsabilidade social dentro da empresa e a gente fala de gestão e fluxo de caixa dentro da OSC. Então, a gente tem essa balança que equilibra muito bem. Legal. Legal. Na época, só o pessoal entender um pouco, quando eu criei a classe, o que a gente fazia? Eu queria ser uma empresa de engenharia, eu via muita destruição, eu trabalhava já com alto padrão, não do mesmo nível alto, que eu trabalho agora, na época eu achava que era alto padrão, mas a gente trabalhava com casos, assim, muito... É porque quando você compara exatamente com isso, com uma realidade que está ali dentro de uma comunidade, é algo surreal, né? Então, a gente trabalhava com essas casas, e aí... Eu via assim, eu chegava num apartamento, acabou de pegar a chave com a consultora, me entregava a chave, falava, quebra tudo, eu quero ver tudo demolido, tudo no chão que eu vou trocar tudo. E eu falava, não é possível, eu ficava revoltada. O tanto de coisa, né? O tanto de material. O tanto de coisa, o tanto de material que era jogado fora, luminária,
vaso sanitário, pia, bancada, armário, tudo, ia Novo, tudo. né? Sem Novo, uso. nunca foi usado. A consultora acabou de instalar e eu via um monte de empresas de reforma que pegava a marreta, quebrava tudo. Ou então chamava a equipe que ia trabalhar e falava assim, olha... Quem quer, né? Não, tipo assim, ó, se vocês demolirem inteiro, levar, e eu não pago vocês, tipo assim, sabe? Trocava o serviço pelas coisas, também não concordo. Também não concordo muito. Exatamente. Mas tinha muito isso também. Então, assim, N situações. E na época eu procurei fazer alguma coisa diferente. E eu comecei contratando minha equipe, pagando. E eu falei assim, não vou ficar dando, porque vamos supor, primeiro eu dei pro pedreiro na primeira obra. Na segunda obra, eu dei pro meu pedreiro. Na terceira obra, eu falei, quantos banheiros tem na sua casa? Eu já te dei 8 vasos sanitários. Ah, é porque eu dei um pra minha irmã. Eu falei, tá bom, já te dei a família inteira, vamos ajudar agora outros lugares. E aí, na época, até trabalhando ali com a minha equipe, eu falei, calma, vou gerar até um atrito aqui dentro, eu vou procurar organizações. Foi o que virou a chavinha. E aí, dos meios que eu achei, eu falei, mas só isso pra mim não era suficiente. Aí eu comecei a destinar, eu criei na época um reformômetro no meu site. Foi. Era um termômetrozinho assim, ficava com uma casa em cima. E aí, 10% do lucro da empresa, a gente ia colocando lá nesse reformômetro e a gente tinha ali uma organização que a gente ia ajudar. Então, sei lá, a reforma dessa organização ia ficar em 30 mil reais. Aí todo mês entrava um dinheirinho lá, ia subindo, dava os 30 mil reais e a gente realizava a obra. E aí o pessoal vendo, muita gente procurava, muita gente até falava, quanto que tá faltando? Que agonia, deixa eu dar, cliente meu via. Falava assim, quanto tá faltando? Ah, falta 5 mil. Não, toma aí, faz esse trem. E vira um diferencial também, né? Porque o que há de empresa de reforma hoje é surreal. Assim. Importante também que para a OSC, a reforma é a última coisa que ela vai pensar. Porque o custo da reforma é alto, a gente sabe. E para ela, resolver outras pendências que parecem menores, mais fáceis, né? Essa troca é feita muito rápido, a Letícia sabe. Eles preferem atender a comunidade do que trocar um vaso sanitário que vai custar 50 reais e a cesta custa 70. Aí ela monta uma cesta de 50 e entrega. E alimenta uma família por 2 meses, dependendo ali, né? Porque a fome, de fato, tem pressa. Sim. A reforma pode esperar. Pode esperar. Então, assim, o senso de urgência dentro do terceiro setor é muito maior. E aí, quando a gente pega uma empresa com responsabilidade social, que já trabalha no nicho, que já entendeu a proposta de valor dela, faz muito melhor. Faz toda a diferença. Poderia ser formalizado, né? O setor Poderia ser formalizado. Poderia, ainda não é, a gente fato. formaliza como uma empresa normal e vamos fazendo social. Você comentou do Engenheiros Sem Fronteiras. Isso. A segunda ou terceira obra que eu fiz em comunidade, que foi uma obra do reformômetro que a gente amava, ela foi uma obra em que o Engenheiro Sem Fronteiras entrou de parceria. E assim, foi tão legal, foi aqui no Cabana do Pai Tomás que a gente fez a obra. Porque você vê que 90% dos engenheiros que entraram, no dia em que eles entraram, que a gente ia conversar, era uma galera assim, gente como a gente, muitos nunca tinham pisado dentro de uma comunidade, nem dentro de uma obra, e a ideia ali era entrar para poder pegar a experiência, para ver como é que a obra funcionava, para pegar um know-how. E você via aquelas pessoas, após trabalhar, saindo transformadas. Era muito legal, porque às vezes a gente estava na obra ali, e é isso, é tipo a última prioridade. Então o pessoal fica muito feliz quando você faz, muito feliz. Porque é um sonho muito distante. Quase que inalcançável, né? Então, a gente estava ali trabalhando e, assim, não tem muita equipe. É quase um faça você mesmo da obra inteira, né? E eu brincava com os meninos para incentivar. Eu falava, gente, para mandar tem que saber fazer. Vamos todo pôr a mão na massa, virar aí, ligar essa betoneira. Então, a gente foi fazendo várias parcerias, assim, na época. E aí, eu vi a transformação daquelas pessoas. Quando eles viam o pessoal da comunidade falando, vocês estão aí o dia inteiro, vocês não comeram. A gente fez almoço e trouxe pra vocês, a gente fala, gente, a gente nem sabe se essa pessoa tem que comer o restante da semana. E ela veio dividir a comida dela com a gente. Então, assim, N coisas que a gente passava, que eu só vi os olhinhos enchendo de água, e todo mundo falava, esse agora é nosso, esse agora vai fazer trabalho social. Esse fica. Não, e não só isso, né? Transformação de vida mesmo. Transformação de vida, a partir de agora. E aquilo que a gente tava falando, de valorizar onde você tá, o que você tem, sabe? Que muitas vezes você não tem essa relação e não consegue enxergar. Você sabe que existe de ver na televisão, mas quando você vivencia a outra realidade, dói mais, né? E assim, então... eu tenho uma frase que eu falo muito, sabe, dentro do projeto. Principalmente nas ações humanitárias, a gente tem um volume muito grande de voluntariado. E dentro das ações rotineiras, não existe muito voluntariado.
E o voluntariado, eu sempre falo que ele vem por alguns motivos específicos. Amor, dor ou obrigação. Eu prefiro quando ele vem por obrigação. Porque ele cria o amor ali dentro. Agora, quando ele vem com uma dor específica, aquilo passa a ser o respirar dele. E aí troca um pouco, sabe? Dos valores e do motivo da existência do projeto social. Quando a gente fala dessa reforma que integra tudo, aí a gente vê, nossa, esse daí vai ficar, esse aí vai ficar. Porque o amor contagiou. Sim. Sim. E aí ele viu o valor naquilo. E assim, para a OSC também é muito importante, porque esse voluntário que brilha ali na hora, tudo, ele vai ficar. Sim. Ele vai ficar. Você via no olho, eu falei, esse aí é nosso, não vai embora nunca mais. Ele Na fica. hora você sabe. E qual que é o tipo de empresa que busca hoje esse empreendedorismo social mesmo, sabe? Qual que é o público-alvo das Olha, empresas? o engajamento cívico, ele está aumentando, primeiro, por causa das obrigações fiscais, né? Hoje existem obrigações fiscais. Explica um pouquinho pra gente, por favor, E aí, sobre essas obrigações. Por exemplo, uma empresa, ela possui alguns tributos que ela tem que pagar pro governo. E aí, esses tributos, eles podem ser descontados para projetos sociais. E quando ele destina para projetos sociais, que, claro, tem que ter algumas certificações, algumas documentações, enfim. Quando ele é destinado para o projeto social, ele vira o braço social dentro dessa empresa. Como essa empresa é uma empresa lucro real, é uma empresa de grande porte, ela tem profissionais que vão da faxina até o CEO. Então, hoje, o empresário, ele vê muito resultado atendendo um projeto social que atua na comunidade onde a faxineira, os funcionários, eles estão trabalhando. Então, hoje a gente tem, assim, algumas empresas que elas possuem uma atuação dentro da isenção fiscal no raio da onde ela Vocês existe. estão atuando, entendi. Porque aí, de fato, ela vê a transformação. Vê o resultado, vê o dinheiro investido. O dinheiro investido. Não, você cria uma creche, a faxineira que tem uma filha tem a cabeça tá tranquila pra trabalhar, porque sabe onde a filha tá, sabe que tá em segurança, sabe que as coisas estão rodando. A gratidão da faxineira também. Ela vai trabalhar mais Eu trabalho num lugar que feliz. colabora pro lugar que o meu neto, que o meu filho estudam. Então, Um acho que isso exemplo, faz diferença. assim, eu não sei se vocês conhecem o Sofia Feldman, é um Sim. hospital. O Sofia Feldman, ele tem várias unidades. Fui fazer uma visita técnica lá no passado. Isso eu já não sabia, rapidinho. Eu sei Tem de várias duas. unidades. E aí, cada unidade faz um trabalho, tudo. E eles são um hospital filantrópico. Então, eles já recebem tanto recurso de isenção de fiscal, quanto de emendas parlamentares, quanto de voluntariado. Ainda assim, eles possuem uma responsabilidade social interna. Então, dentro do Sofia Feldman, uma maternidade, né? Eles possuem a creche. E todos os funcionários, o corpo todo do funcionário que eles possuem, as crianças, elas vão para a creche. Então, de todo mundo. Eles têm aquela integração de todos os funcionários dentro da creche. É valor para eles. Legal. Se você tem um filho e você trabalha no Sofia Feldman, o seu filho tem que estudar na creche. Ele tem o direito a estar ali, né? E aí, se você não estuda, para você também fazer parte daquele contexto. Então, assim, outro problema. Vira uma comunidade, né? As mães saem, conversam. Seu filho comeu hoje, seu filho fez uma isso. comunidade. Outro Você vê Não, que problema. e outra, legal. você não vai faltar o trabalho porque você tem que levar seu filho pra creche. Então, tipo assim, é todo um ciclo que Exatamente. fideliza É um todo mundo ali ganha-ganha. dentro. É um ganha-ganha que eu falo que hoje o pessoal fala muito de propósito, mas às vezes eu acho que o pessoal fica tentando achar alguma coisa e faz o caminho inverso, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala o Sofia Feldman, para mim, é um grande case disso, que é um hospital filantrópico que cria projetos internos. Ele tem um projeto de aleitamento, tem um projeto de inserção de DIU em mulheres. Sofia Feldman é incrível, assim. Se você olha o projeto deles completo, de cabo a rabo, ele é incrível. Eu nem sabia da história da creche. Então, tipo assim, ele já são é incrível. vários pequenos projetos sociais dentro de um hospital filantrópico. Então, e ele possui o atendimento também da comunidade no entorno. Principalmente ali onde existe no Tupi, né? Eu acho que não só do entorno, porque eu vejo, assim, médicos, ginecologistas, obstetras, que não trabalham
que são médicos Conceituados. particulares, conceituados, mas que fazem campanha de doação de leite materno, de doação de fralda, de doação de pra tudo pro Sofia. Então, Sofia é uma grande causa do meio, sabe? Exatamente. E não só do meio territorial, mas do meio envolvente, sabe? Tipo, de Sim. mães. Quantas mães? Eu conheci o Sofia Festman quando eu engravidei. Eu também quantas não mães... dava valor antes de engravidar, não sabia de toda Quantas essa mães parte. falavam durante o meu resguardo de tipo... Não, o Sofia vai aí colher seu leite. Eles te levam material, eles têm todo um processo. Ai, gente, eu tô tendo dificuldade de amamentação. Ou vai lá no Sofia. Eles têm consultoria, eles então têm é todo um banco, processo, eles E têm- esse é engloba um a projeto que população. existe dentro do Sofia. Não é assim, não faz parte da atuação do Sofia. É um projeto que existe dentro do Sofia. E é muito bacana. Muito bacana. E assim, quando a gente fala de saúde básica, a saúde em si, a gente tem esses cases. E quando a gente fala também da fome, da miséria, da pobreza, a gente tem outros cases que também vale a gente ressaltar o envolvimento da população nisso. Então, quando lá no norte de Minas, a gente tem hoje a Caravana da Saúde, que entra nesses lugares graças a esses profissionais da saúde, que vão para essas áreas, que viajam, assim, 12 horas, em parceria com o Sindicato dos Médicos, com os conselhos de enfermagem, conselho de odontologia e vários outros conselhos que atuam nessas áreas. Então, assim, expande tanto a atuação que ela não é mais territorial. Sim. E aí, Sim. essa expansão do bem, quando a gente começa a conectar as causas, as pessoas, as empresas, a gente começa a expandir numa forma tão grande que quem não participa, aí ela quer participar de qualquer jeito. De qualquer Quer jeito. ser inserido no meio, É. né? Porque fazer o bem, outro dia um amigo meu falou isso pra mim, falou, Aline, você contagiou todo mundo com fazer o bem, que agora tá na moda. Então, assim, Tá na moda. se você não faz o bem, você não está na moda. Uhum. Aí eu falei, eu não gostei da frase, mas eu entendi e eu vou levar isso como elogio. Como elogio, E a Aline, conta pra gente hoje um pouquinho como é que funciona essa captação de parceiros e recursos para a sua atuação, para a atuação do e-social. Olha, parceiros hoje, eu falo que o terceiro setor, assim, ele funciona como uma empresa. Sim. O setor de vendas e compras funciona também, que é o setor de captação de recursos, que é o que vai atrás da empresa. Mas só que eu falo que ainda é muito melhor captar para o terceiro setor do que você vender. Sim. Porque quando você capta para o terceiro setor, você vende o bem. Assim, é meio feio esse termo, né? Um pouco feio. Mas Mas você vende uma causa. Você tá vendendo Sim. Você causa. vende causas. E claro que você tem a contrapartida do retorno, você tem a contrapartida de poder, assim, mensurar o impacto e mostrar esse valor para a pessoa. Eu acho que você vende também o envolvimento o propósito do outro, né? Ele tá comprando um pouco do propósito dele, entre aspas. Ele tá doando, ele tá fazendo alguma coisa, ele tá se tornando parceiro por causa de alguma coisa afetiva para ele, de alguma coisa emocional. E ele sente que aquilo é dele. Uhum. Então, a Ele se captação, sente ela vem parte, dali. né? Se ela doa uma roupa e ela chega na comunidade e ela vê, porque a gente sabe, Ela né, se quando a sente gente doa as parte. nossas roupas. Isso aqui. Aham. Você chega lá e você vê a sua roupa com aquela criancinha que tá toda felizinha ali, Recebendo, brincando. você fala, eu faço parte disso. Uhum. E mesmo que você não tenha propósito, mesmo que você não entenda o seu propósito no mundo, naquele momento você sente parte daquele mundo, daquele universo, né? Uhum. Tem uma OSC que chama Novo Céu, lá em Contagem. Eles trabalham com crianças com aneurisma, camadas, tudo. E eles têm uma atividade lá muito legal, que você pode ser voluntário. Eles têm na piscina, as crianças e os acamados, né? Eles têm algumas horas que eles fazem a hidroterapia. E você pode ser o voluntário que vai guiar essa criança na hidroterapia. Uhum. E é tão forte isso, Imagina. porque você mescla a saúde, a falta de saúde, né? Daquela criança, com o abandono dela, porque são crianças normalmente abandonadas, Uhum. e que estão em situação de abrigamento. Nossa. E aí você entra, porque o amor, ele muda tudo. Sim, o amor isso. conecta pessoas, o amor transforma. Uhum. E você tá ali segurando alguém tão frágil,
e ela só quer receber amor. Então, mesmo que você esteja com o coração mais ferido do mundo, você não consegue dar outra coisa a não ser amor para aquela criança. Não, e você tá doando algo, assim como você doa uma roupa para quem não tem, você tá doando ali algo para que ela não tem. Que vale muito mais do que todas as roupas do seu guarda-roupa juntos. Exatamente. E que é só você nasceu, cara. É só isso, não precisa ter mais nada. Você Exatamente. nasceu, Então, o e aí você setor consegue da ir ali doar aquilo. captação, ele traz um valor agregado muito grande, que é esse valor emocional, essa carga emocional. Aham. E aí, quando você convence, quando você conecta, né? Convence não, quando você conecta com o emocional da pessoa, você mostra ali que são pessoas em extrema vulnerabilidade. Uhum. Elas precisam da nossa ajuda. Uhum. Eu tenho uma campanha que arrecada 5.000 biscoitos. Gente, vocês não fazem ideia como que é a alegria da criança quando eu entrego um biscoito para ela. Leite. E o biscoito custa R$1. Então, o que você faz com R$1? Né? Uhum. É. Uhum. E E quando você chega pensa lá, assim, quantos biscoitos? Você fala, ai, não vou comer, tô dieta, ai, não vou comer, não quero, joga isso fora, não vou aguentar terminar de comer, né? é mais ou menos assim. Então, assim, a captação, ela funciona muito com um propósito conectado. Uhum. E se você não conecta o propósito, você não consegue captar. Uhum. Quanto maior a OSC, eu acho que maior é o desafio, porque aí torna muito distante. Todo mundo já ajuda. É igual o McDonald's, quando quer doar uma moedinha pro Hospital da Baleia. É, Não. Não, todo Araújo. mundo já ajuda. mas Não. é muito distante, você não tem consegue esse ver. vínculo, né? Ó, ano passado a gente teve um caso de uma criança, ela tinha uma doença rara, que a perninha dela era torta, era assim, ó, era tipo um X. Uhum. E aí chegou pra mim esse caso. E eu desorientei todo mundo, todos os médicos da caravana da saúde, eu fui em todos os hospitais, enfim. A gente conseguiu esse tratamento no Hospital da Baleia. Uhum. E aí foi assim, foi difícil, porque existe uma burocracia muito grande. Se fosse uma cirurgia mais simples, Uhum. um hospital filantrópico resolveria de forma mais simples, de forma mais rápida, de forma mais efetiva. Demorou 6 meses para essa menina conseguir iniciar o tratamento dela. Nossa. E aí, assim, o que eu fui descobrir depois, né? Hoje existem hospitais que eles tratam esse pré e esse pós-operatório, que eles chamam de fisiatria. Isso não existia antes, ficou esquecido, assim. Então, hoje a gente tem aqui em BH o Paulo de Tarso, que é um hospital incrível que trabalha isso. O pré e o pós. Uhum. Legal, não sabia. E essa menina, ela foi pro Hospital da Baleia e ela fez a primeira cirurgia no final do ano. E aí, de forma muito rápida, assim, ela cativou o hospital inteiro e aí eles já vão fazer a segunda cirurgia. Ai, que legal. Então, hoje, o impacto dela foi tão grande no hospital, foi tão grande na escola, porque ela estava sofrendo bullying por causa da perna dela e ela não ia para a escola. Nossa. Então, aí começa a desencadear outros problemas, o Uhum. analfabetismo, o bullying. Aí essa criança vai crescer, assim, com muitos problemas Psicológico, psicológicos. Depressão, Então, acho tudo, que né? isso, a conexão do projeto com o doador, porque graças aos médicos, né, que se envolveram na Uhum. causa, conseguiram fazer a cirurgia dela sair. Ela, assim, pode ser que ela tenha sequelas psicológicas, mas não vai ser tão grave quanto Ela ainda seria é nova, se ela ainda não tem tivesse toda uma esse vida pela movimento. frente, né? E assim, a grande parte das vezes, esses recursos ou esses parceiros, eles vêm por formato de permuta, não sei se é assim que vocês chamam. Porque quando eu muitos anos fui coordenadora de grupo de jovens da igreja. E a gente sempre fazia, tipo, em permuta. Tipo, você tem uma loja de tecido, me dou o tecido e eu coloco o seu nome, sua logo na camisa. Ou, você tem um biscoito, o biscoito que a gente vai falar seu nome lá na missa. Então, sempre foi uma moeda de troca nesse sentido. Dá o que você tem. E pouquíssimas vezes a gente obtinha recurso de grana mesmo. De dinheiro. Isso é um desafio para mim, sabe? Porque eu tenho, assim, eu já entendi que não é assim, mas eu tenho pra Aline que a gente nunca ajuda pensando na contrapartida, porque não é esse o propósito. Porque eu tenho meu propósito muito enraizado. Sim. Mas aí eu entendi... Isso é seu, né? Isso é seu, exatamente, vou falar. Mas aí eu entendi que as pessoas não é todo são mundo assim. E que realmente é importante, por exemplo, para sua empresa, para a empresa de engenharia, que a gente coloque o nome dela. Então, hoje, as camisas das OSCs, elas vêm normalmente quando é algum evento, alguma coisa grandiosa, ela vem com cada logo de cada patrocinador, de cada pessoa que está ajudando. Existem hospitais, possuem placas das empresas que ajudam. Aí você tem a empresa do ano, homenagens.
Mas assim... Teve que comercializar o negócio, né? Não, e, gente, eu acho que muito além. Igual você tá falando que você tem isso muito enraizado. Eu lembro quando eu ia captar recursos para fazer as obras. Tinha pessoas que falavam assim... Ah, pode pegar. Não, o que eu puder ajudar, me dá a lista, tudo que eu tiver, você pode vir aqui pegar. Tinha gente que... Eu tinha parceria com grandes lojas que falavam assim, Letícia, quando tiver para vencer algum material, eu te ligo e eu te dou. Tipo assim, faltando um mês para vencer, porque para mim é muito complicado vender isso, que a pessoa tem um prazo para troca, então ela leva nota fiscal até trocar e eu fico com o produto vencido. Então eu prefiro doar e ter uma destinação. Mas já teve gente que eu falava assim, não, você pode, você tem isso, tipo assim, você tem um copo, Maria, você pode doar seu copo? Você falava, o que eu vou ganhar com isso? Então, eu já respondi, ó, você vai ganhar que você vai ver num mundo melhor, que amanhã você não vai ser... O menino que ia estar roubando o seu celular pra comprar um copo, já vai ter ganho o copo. Não vai precisar te roubar. Letícia fica brava, ela fica muito brava com essa situação. Mas eu acredito... Eu quase não fico brava, viu, gente? Hoje eu já entendo que é porque a pessoa não se encontrou ainda no mundo. E é um problema falou, dela. Não rolou a conexão. Não, mas falta esse empurrãozinho. Falta a pessoa entender realmente. Porque igual eu te falei, é um ganha-ganha, querendo ou não. Mas que você ganhe isso, amor, é o problema talvez dela, falta. Letícia. É o problema dela. Não vai ser né? você falando isso que no vai... tempo dela. Cada um tem um tempo. E cada um tem uma história. Mas eu te cada falo um assim, vive uma às vezes eu falando isso com a também. pessoa, tipo, o cara não vai te assaltar na hora de sair, alguém... Você tá tirando a Ele vai menina doar da... porque ele te achou chata. Falou, vou dar Não, logo aí essa a menina parar pessoa de falar, fala né, assim, acabou. ó, será que... Não, meu filho foi assaltado semana passada, realmente, o menino nesse perfil. Será que... Eu já consegui doação assim, mas eu era mais brava mesmo, até pra conseguir eles doaram doação. pra você ir embora. Pode ser também. Tem essa opção. Porque eu acho que Sair doação com é o fundo muito conexão, resolvido. é muito o que você falou. Quando gera conexão, rola, já é o que você falou. O olho Mas brilhou, também existe... é meu, entendeu? Mas também existe a sobrecarga da doação. Isso é um erro de dentro da OSC. Então, pela dificuldade em falar não para o assistido, ela cria uma demanda muito grande e eu falo que esguela o doador e o voluntário. E aí, é o motivo tanto de OSC fechar, de voluntário desistir, de empresa desistir, porque não é só a prestação de contas. Você tem que parar de pedir, mostrar resultado e mostrar valor. Porque a pessoa ganha, né? ela tá ali querendo ver o valor. Independente dela ter a carinha ali, ela quer ver o valor. Independente de eu divulgar minha marca, eu quero ver pra onde meu dinheiro tá indo. Eu quero ver o que tá acontecendo com isso aí, né? É uma que empresa. eu acho que é uma empresa. Que é o caso da Araújo, do McDonald's. Fala, eu vou doar aqui, nem sei. Nem sei se você vai... Meu pai falava isso, gente, pensa que absurdo. Meu pai vai me xingar que eu tô falando isso. Pensa que absurdo, você tava lá no McDonald's. Eu não vou dar, não. Depois eu pegar esse dinheiro e pôr aí no caixa. Você não sabe o fato do negócio, sabe? Ele tem um instituto, né? Ele tem. Mas eles tiveram uma virada de chave muito boa quanto a isso. Hoje tem o Mac Dia Feliz. Sim. O recurso é destinado para o instituto. Mas ele traz outras OSCs e cada OSC fica responsável por vender uma quantidade X, o lucro vai para a OSC. Então, assim, se essa unidade X, será? Tipo isso? Oi? A unidade da Savassi vai para o hospital Não, por exemplo, hoje a CAP. Eles possuem... A CAP é a principal, né? Aqui fica a caixinha lá, que você vai lá e leva, né? Eles possuem... Hoje eles vendem o Mac Dia Feliz. Você compra, parte vai para a CAP. E parte, obviamente, deve... Paga as contas. Então, assim, eles possuem essa virada que eles estão atuando aonde existe o McDonald's. Aí torna mais próximo. Conexão. Torna mais próximo, porque todo mundo ali, em frente à CAP tem o McDonald's, né? Então, todo mundo que tá ali no McDonald's, olha, como é que vai ser, que não sei o que, o pessoal vai da ser CAP. Aqui, e o trabalho da CAP é incrível, então todo mundo cria essa conexão, as pessoas doam. E a CAP é uma dessas OSCs que elas sobrevivem só com doação de pessoa física. Que legal. Eles não possuem outras formas de arrecadação. É muito legal. Ô, Aline, uma dúvida que eu tenho, só antes da gente passar para outras pautas, é porque eu imagino que deve ter uma fila de organizações que batem na sua porta 18 vezes. Pelo amor de Deus, me ajuda. Pelo amor de Deus, arruma voluntário para mim. Arruma isso para mim, por favor. Minha lâmpada queimou, troca para mim, por favor, preciso disso. Como é que você escolhe quem você vai ajudar? Como é que você... Na verdade, eu aprendi, assim, com um amigo que a gente tem em comum até. Uma vez ele falou comigo, Aline, as pessoas nunca podem sair da sua presença sem entender que você não deixou algo seu com ela.
Então, depois eu comecei a virar essa chave de várias formas. Então, por exemplo, todas as OSCs que chegam para mim, eu tento ajudá-las de alguma forma. Ela nunca sai sozinha. E os problemas hoje que existem lá dentro, eles normalmente são padrão. É padrão. É recurso, é contabilidade, é voluntário, é obra, é captação de recurso. Assim, é bem padrão, sabe? Então, você já tem como direcionar e para quem direcionar. Sim. Então, eu acredito que hoje, assim, claro que eu não devo ter 100% de sucesso de aplicamento. Eu tô pensando aqui, a última que eu falei não, pra eu poder falar o que eu não fiz. Mas, normalmente, ainda quando eu não posso ajudar, eu conecto elas e elas se ajudam. E você dá uma investigada? Tipo, deixa eu ver se é uma organização séria, Todas. se tem algum parâmetro que você consegue Todas. ver, que E você tem consegue uma saber. coisa que eu falo que, não sei se é por experiência, por tempo ou por dom de Deus. Mas eu bato o olho, eu já sei quando a conta não fecha. Então, pra mim, assim, e tem uma coisa que eu olho muito, sabe? A OSC, quando ela é uma OSC séria, certa, ela tem a prestação de contas exposta. Balancete contábil exposto. Tem uma... A Letícia vai lembrar. Pequeninos da Divina Misericórdia. Ela tinha a de Norá. Ela tinha a prestação de contas dela num caderno. E aí... Então, assim, ela tava ali no meio de outras 50 OSCs gigantescas que tinham que entregar um balancete de 10 folhas que o contador ficava morrendo pra fazer. Ela tinha lá, ela abria o caderninho, lembra? Abria o caderninho e ela mostrava, olha, essa cesta básica aqui foi entregue pro seu João, o endereço tá aqui, olha, pode olhar, tá vendo? E levava e mostrava pra todo mundo. Quando você conecta uma gestora dessa com uma gestora de um projeto social grande... Completamente diferente. Você cria uma conexão entre elas entendem o valor de cada uma, a importância de cada uma. Legal. E aí você pega esse projeto social grande e leva ele lá pra dentro da comunidade. Abraça, né? Porque ela não vai deixar de ser amor, de ter o caderninho dela. Mas esse projeto social grande vai conseguir abraçar a comunidade. E aí ele vai conseguir, junto com o balancete contábil dele gigantesco, organizar aquilo ali. Tirar do caderninho e fazer criar um portal de transparência que qualquer um consegue ter acesso. Você vê que é tudo muito claro, não tinha nada obscuro ali. Ela tinha tudo bonitinho, com cuidadinho. Era alguém grande pra chegar e... ela ensinou para grandes projetos. Ela pegava as crianças e ela levava... É uma comunidade que tem ali perto do Olhos d'Água. Então, um vale. E não tem, assim, asfaltamento, não tem muita coisa. E aí, ela começou a pegar as crianças, levar as crianças para casa dos idosos, porque tinham muitos idosos. E a conexão das crianças com os idosos melhorava a saúde do idoso, melhorava a aprendizagem da criança. Que legal. E aí, esse projeto que ajudou ela, levou essa metodologia para dentro do projeto. Ai, que legal. Então, ela ensina. Rolou uma troca, né? Uma troca. E eu acho que vendo o desenvolvimento da área, porque quando você cria uma praça que fica bonita e pela OSC, aí o poder público começa a olhar aquela área com um olhar de desenvolvimento. E gera para a prefeitura também, poxa, aquela área eu preciso melhorar, eu preciso trabalhar. E aí você começa a, assim, triangular, abrir os olhos de trabalhar os 3 setores. Que é o ideal, né? Que todo mundo trabalhasse junto. Que seria o ideal, porque a OSC, ela existe hoje para resolver um problema público, onde o setor público não consegue resolver. Que é muito grande, então ela não consegue resolver. Né? O objetivo seria aquele inicial que você trouxe, né? Ela tapar um buraquinho até o poder público se organizar para resolver. Mas acredito que muitas vezes não seja o que acontece. 99%. Eu imagino. Diga aí. Não, acho que nesse ponto, acho que foi resolveu tudo. Todas as Eu tô aqui em êxtase. Imaginei. Agora os assuntos polêmicos, vamos às polêmicas. Muitas vezes a gente vê assim, alguém ajudando na rede social, a pessoa faz um vídeo, posta e vem aqueles milhões de haters. Se faz bem não precisa filmar, pra que tá filmando? Tá fazendo isso só pra aparecer. Eu queria entender um pouquinho a sua opinião nesse caso de pode postar, não pode, quando posta, quando não posta, postar incentiva, atrapalha, é só exibição. Olha, eu tenho a minha opinião pessoal, mas eu tenho a minha opinião de terceiro setor, sabe? Hoje a gente tem as pessoas que divulgam, principalmente blogueiros, influencers, que eles conseguem atingir um público
que não sabe nada de propósito, que não sabe nada do que é OSC, que não está nem aí para o norte de Minas ou para a Serra, ali aglomerada da Serra. Então, eu acredito que esses blogueiros, eles conseguem atingir um público e aumentar o engajamento da forma que o projeto social consegue resolver. Então, eu acho assim que hoje o projeto social, ele não tem que se preocupar com a divulgação, ele tem que se preocupar como ele vai gerir essa divulgação. Ano 2021, teve aquele problema em Manaus com a questão do gás. Sim. Né? E tem um blogueiro aqui de Belo Horizonte, um grande amigo, que fez uma campanha gigantesca e ele conseguiu arrecadar muitos gases, eu nem lembro a quantidade. E ele arrecadou e ele alugou um avião e levou e resolveu o problema lá em Manaus. Mas eu conheço ele é meu amigo e eu sei do coração dele. Mas ainda assim, existem pessoas que a motivação do coração não é a mesma, é visibilidade, etc, etc. E aí eu tenho uma frase muito boa, que eu falo sempre, eu falo, essas pessoas, elas não ficam. Porque aonde há luz, não há trevas. E aonde a luz existe, as trevas não ficam. Então, se a gente entra dentro dessa sala e acende a luz, a gente traz luz para o lugar, a gente traz alegria, a gente traz vida. E aí, as trevas, né, elas não ficam. Então, eu acredito muito nisso. As pessoas do bem, elas se reconhecem. E o outro não fica. E é assim que eu vejo muito essa divulgação. Eu já fui, mas a gente vai aprendendo, né? Que é aquilo, é a motivação da pessoa. E ainda se ela estiver com a motivação errada, se ela consegue atingir 3, 4 pessoas que vão ajudar com a motivação certa, tá valendo. Tá tudo bem. Sim. Tá tudo bem. Tá Agora, a forma como a OSC lida com isso, que eu acho que é o diferencial. Porque a situação de vulnerabilidade ali não é só das pessoas. Também é da OSC. Então, se você vai para uma comunidade, morre de tirar foto com as crianças e posta ali com o intuito de arrecadar, com o intuito de poder... mostrar o que você tá fazendo. Mostrar o que você tá fazendo. Então, talvez suprir alguma carência sua, em algum momento aquilo lhe será cobrado. Mas, ainda assim, se você consegue mostrar que a OSC faz um trabalho legal... Você tá divulgando ela, né? Eu acho que tudo depende da forma, né? Porque eu falo muito que hoje as redes sociais é a vida aberta de muita gente. O que ela quer mostrar, claro. Que ela quer mostrar. Da mesma Todo forma... mundo é feliz. Não, mas assim, o que eu digo é que da mesma forma que ela quer mostrar a rotina do dia dela, que ela mostrou hoje, que ela acordou, tomou café, foi na academia, trabalhou e voltou pra casa, amanhã, se ela for numa comunidade fazer, ela também vai querer mostrar. Então, tem pessoas que têm esse perfil de mostrar. E eu acho que tudo, minha opinião pessoal, que você não quis dividir, mas eu acho que tudo depende da forma que se faz. Exatamente. Você postar olha que linda que eu sou, tô aqui maquiada, maravilhosa e fazendo aqui, e por trás não é aquilo que tá acontecendo, porque eu acho que acontece. Você ali tirar a foto e ir embora, é uma coisa. Agora, se você tá ajudando, se você tá com o objetivo de ajudar a comunidade, se você tá com... Assim... É uma via de mão dupla, assim. Eu acho que a motivação é uma via de mão dupla. Já existiram OSCs que se aproveitaram de outras OSCs por visibilidade também. Então, eu acho que você fazer parceria com pessoas com a mesma motivação que você é o X da questão. A gente faz muitos cursos para voluntariado, sabe? O voluntariado, ele chega muito cru e chega com aquelas motivações que eu já falei. Sim. Mas ela muda com a percepção com o passar do tempo. Sim. Ano passado, a gente fez a ação em Sabará que não tinha como a pessoa chegar ali e sair limpinha. Não tinha como ela ir ali tirar uma foto. E aí, muitas das vezes, quando elas chegavam lá, falavam assim comigo, então... As meninas iam, que tem vezes que eu sou muito brava. As meninas Você é iam, amiga da Letícia? que eu falava assim, oi, tudo bem? E aí? Você chegou você vai querer fazer o quê? Né? Eu não quero entregar a cesta básica e eu não quero ir tirar a lama. Aí várias vezes eu falava, então você quer fazer o quê? Aí eu falava, olha, tem a opção de você separar o material, tudo, né? As doações. Ah, não, aí não dá. Vou tirar foto com quem, né?
Aí, o que eu fazia com esse tipo de Exatamente, pessoa? o stories não vai dar, não vou ter muitos likes. Aí, o que eu fazia com esse tipo de pessoa? Então, vem aqui ficar comigo. Porque, normalmente, quando a gente tá fazendo a gestão daquilo lá, a gente Aparece não um fica... monte de demanda também, né? a gente não fica atuando demais. Aham. E aí, quando a pessoa passa o dia e vê o corre que é, porque é assim... Desespero, faltou gente ali, É. acabou a comida, acabou isso. Ela acabou. começa a ver com outro olho e ela mesma fica sem graça. De estar ali à toa, só postando, só vendo. Então, aí a gente... Às vezes é a forma de você conectar com a pessoa também, Exatamente. né? De fazer Então, o olho brilhar. Eu acredito muito nisso. Uhum. Eu acredito. Teve um ponto que você não tocou e que, assim, eu era extremamente contra esse tipo de postagem. Extremamente contra. Eu sempre fui do faço bem sem olhar o quem, faça sem esperar nada em troca, do só doar mesmo por doar. E eu sempre achei essa exibição, assim, péssima. Aí um dia eu conversei com algumas pessoas e as pessoas falaram: Letícia, você já pensou o tanto de engenheiro que você conhece que quer fazer isso e não sabe por onde começar? Nem o que fazer, né? Eu falei, claro que não tem ninguém. Se quisesse, tava fazendo. Eu falei assim, não tava. Porque as pessoas não têm esse incentivo, as pessoas não sabem como começar, não sabem E isso. às não vezes ia, a pessoa quem nem procurar. sabe que ela tem essa vontade, ela Isso. tem algo lá que ela nunca teve esse Aham. sentimento. Ninguém nunca tocou ali, né? É, como E que ela aí, sabe que ela tem essa vontade? Eu tava conversando com essa pessoa, ela falou assim pra mim, você fez uma crítica, por exemplo, eu até repeti essa crítica aqui agora, as consultoras que pegam vaso, quebram, jogam numa caçamba, aumenta entulho, aumenta isso. Se essa pessoa for de toda ruim, é capaz dela doar esse vaso pra ela economizar em caçamba. Uhum. Então, assim, às vezes você tá consegue ajudando o mobilizar, cara fazer também. mais coisas. Aí eu lembro que, na época, foi tipo um desafio, assim, com alguém que trabalha também na área. E toda pessoa falou assim, ó, você vai postar esse trabalho social, isso e esse passo a passo. Se não aparecerem 10 engenheiros, não tô falando da sua rede, não tô falando que você conhece, 10 engenheiros querendo ajudar ou com ideias ou te procurando, aí, tipo assim, é aquelas conversas piadas, né? Aí eu pago 10 cesta básica, ou então eu pago 10 cesta básica, que trem, então beleza. Eu lembro que no dia que eu postei, apareceu, tipo assim, a Santa Cruz Acabamentos. Apareceu, não foram só 10 engenheiros. Eu lembro desse Apareceu. negócio da Santa Cruz. A dona da Santa Cruz Acabamentos me ligou, o nome da Letícia. Oi, Letícia, tudo bem? Eu falei, aqui é Letícia, eu sou da Santa Cruz Acabamentos. Eu vi que você tá com projeto doar? social, eu quero doar. Como é que eu faço? Eu falei, Oi? peraí, você quer doar o quê, né? Não, o que você estiver precisando. Não, mas o que você quer em troca? É, tipo isso. Olha, não tenho Não a tem como empresa divulgar. aberta, eu não tenho uma organização aberta, formalizada, você não vai conseguir bater imposto. Não, eu não quero bater imposto, eu quero te ajudar. Por que você quer me ajudar? Você chega a ficar até desconfiado, né? E assim, não foram 10 engenheiros, eu tive 50 engenheiros. Então, assim, isso deu uma mudada na chavinha, assim, de engajamento. de talvez você consiga criar um De que propósito tudo bem através da postar, postagem. Mas assim, eu pode nunca trazer benefícios, consegui né? postar. Tipo, olha eu e essa Aham, criança aham. pobre ganhando pirulito, ficando feliz. Isso eu nunca consegui. Como eu trabalho com obra, é muito mais fácil. Eu posto a galera trabalhando, Aham. eu posto antes e depois, é fantástico, gente. Antes e depois de um vaso sanitário transforma a vida de alguém. Agora, o meu caso é diferente, porque eu tenho uma conexão com a criança que é de mim, assim. Onde eu vou, eles sempre me encontram. E, enfim, lá quando eu chego no norte, eles, tipo, me abraçam. Aham. Fica o dia inteiro grudado em mim. Então, assim, não existe uma foto minha que não tenha uma criança pendurada em mim. Aham. Porque é o que acontece o tempo Que é inteiro. a minha essência, não existe, é muito difícil. Aham. Ou eu tô bem afastada deles, ou eles estão bem grudados em Aham. mim. Então, assim, e pra mim foi muito difícil fazer essa virada, porque ninguém entendia. Como assim? A Aline, arquiteta, casa, luz, sofá, iluminação, carpete. Criança, como assim? menino, no norte, criança, Minas, o que ela tá não. fazendo? Isso daí, né, tá errado. Pra mim foi uma virada muito Aham. forte, assim, de chave, de vida, de tudo. Porque hoje não existe um dia que eu não pense, que eu não fale sobre projetos sociais. Não Uhum. existe. É isso que eu falo, mas eu acho que a diferença tá isso, é a sua vida. É a minha vida. É a sua vida. É diferente de quem vai lá uma vez por mês, Só, é. posta uma fotinha e vai embora, entendeu? Isso é a sua vida, é o seu 24 horas por dia, com certeza. Sim, é o Eu tenho certeza que é a pessoa que eu conheço que mais respira isso. Respiro mesmo. E aí, falando dessa questão ainda, dessa ajuda, né, que vem. O que você acha que precisa de ajuda hoje, assim? Qual que é o foco? Quem tá querendo, assistindo a gente, falou assim, eu quero ajudar, onde eu vou? Pra onde que eu vou? Primeiro, acessa a plataforma. né, Isso, gente? isso. Acessa a plataforma. Lá na plataforma, a gente tem mais de 3.000 OSCs no Brasil inteiro.
Então, vamos supor que você foi viajar de férias. E aí, eu adoro fazer isso. E aí, você vai viajar e você tira um dia para você visitar um projeto social e fazer um trabalho. Isso te gera uma sensação de tudo de bom que existe no mundo. Porque você tá lá descansando e ainda assim você conseguiu ajudar o próximo. Sim. Então, assim, há quem diz que as pessoas, assim, beleza, eu ajudo o cara no sinal, eu compro uma marmita para um morador de rua. Mas ainda assim, você se conectar com OSCs te dá um valor muito grande porque você vê o resultado. Sim. Então, assim, quer ajudar? Acessa a plataforma. Lá a gente tem iniciativas que você pode ser voluntário por mais tempo. Lá a gente tem projetos e ações pontuais, tipo agora, a gente vai começar a campanha de Páscoa. E aí é um dia super legal, brinquedo, criança. Já fico querendo participar de tudo, pensando, É. Deus, eu tenho 2 Onde que eu vou meninos, arrumar eu tenho... esse tempo? Dá pra levar a Trabalho, família. tenho Essa de isso. Páscoa Ai, e Dia das Tempo de Crianças. qualidade com as Resolveu meu crianças. problema. É Vou levar muito minhas legal. crianças pra irem lá. A gente tem ver a assim, um grupo realidade de também. fantasiados, voluntários que legal. fantasiados. E eles se cadastram também, vai lá no aplicativo e tal, vira voluntário. E aí, esse grupo de voluntários, eles viram, assim, princesas, Homem de Ferro, Homem-Aranha, e por aí vai. E é uma festa, porque você consegue conectar e interagir tanto o voluntário e a família, quanto a comunidade. Legal. Então, essa conexão do bem, ela acontece de forma muito Eu vou natural. ter que ir também. Já né? no programa. Exatamente. Tipo assim, acessar a plataforma, ver como pode ajudar. Você pode ajudar indo, você pode ajudar doando. Você quer, assim, montar dentro da sua empresa um projeto específico de responsabilidade social, a gente também cria isso dentro da plataforma. Legal. Então, A plataforma é para todo mundo. Quem quer hoje ajudar, a gente tem quem quer 3 ser acessos. ajudado. A gente tem 3 acessos. Da empresa, da OSC e do voluntário comum, Legal. assim, como a gente. Pessoas físicas. Aline, eu Legal. sempre doei muito pra bazar. Ainda é um meio que as ONGs vivem muito. Igual eu ainda... mencionei aqui agora. A gente tem hoje organizações que sobrevivem de bazar. Tem um lar de idosos, o Esperança da Aline. Até o ano que eu conheci ela sobrevivia de bazar. Legal. A Casa do Caminho também. Bazar. A Casa do Caminho, eu acho que é que eu mais já doei coisa de bazar até hoje. Tipo assim, eles têm lista de espera de bazar, de coisa de casa, de construção, de tudo. Então, às vezes eu Eles ligava têm pra eles e imóvel, falava... né? Só que é o bazar. Eu falava pra eles legal. assim, ó, um cliente vai trocar a geladeira da casa dele. Não, tem 10 aqui na fila precisando de geladeira, tem Ai, que fulano legal. que tá sem Lista de comida há espera. tanto tempo e tal. E é Então, uma você casa de consegue- acolhimento. Nem era o foco inicial, nem o foco Não, principal. É tipo assim, o cara tá fazendo um tratamento de câncer e é lá do norte de Minas. E aí ele não tem onde ficar aqui. O tratamento não existe lá e Ele aqui tem que vir onde que pra ele vai cá. morar. Então ele fica nessa casa. Durante o tratamento. Legal. Inclusive, talvez foi um dos maiores choques da minha vida, quando eu tava conversando com a Fernanda, uma das gestoras de lá. E a gente tava estudando ali os baques e tudo, e era uma ONG, assim, que eu me envolvi muito, e eu tava... Nem a ONG mais, né? Já tô falando tudo errado. Nossa. Que eu me envolvi muito, e eu tava ajudando muito na época, assim, eu me envolvi absurdo. E aí a gente tava olhando tudo, e eu tava entendendo qual era o processo, quanto tempo as pessoas ficavam lá. E eu vi que tinha um ciclo até relativamente rápido, e eles recebiam o paciente mais um acompanhante, aí cabia 10 pacientes, eles recebiam 35, porque é o... Que a Aline falou que não fala, não. Então, às vezes, tinha um colchão ali no meio da cozinha, você tropeça em alguém e tudo. E eu vi que era um ciclo relativamente rápido. E aí eu falei assim, e eu conversando e tudo. Eu falei, tipo assim, é uma doença triste, assim, né? As pessoas melhoram rápido. Ela falou assim, a nossa... Tipo, 80% é óbito. Porque a pessoa que tá lá, onde não tem tratamento, normalmente não tem diagnóstico. Ela vem Então, quando ela tarde. descobre, já tá muito avançado, já tá muito tarde. Se você pega esse problema, ela fala assim, então a nossa meta aqui não é só ter uma casa, é ter um... acolher isso aí. O trabalho da Casa do Caminho é fantástico. Não, e era ter, tipo assim, um momento feliz, sabe? Era ter não sei o quê. Então, era uma ONG, Trazer assim... um fim de vida digno. Eu levava feliz. tudo. Aí tinha dia que ela ligava pra mim e falava assim, não, tô desesperada, a gente vendeu muito. Eu ia lá e comprava pra doar pra alguém, sabe? Tipo assim, deixa eu comprar aqui pra doar ali, porque era a forma que sobrevivi. Então, bazar, eu acho que assim, o pessoal que tiver aí, ó, faz uma limpa em casa. Todo mundo tem roupa pra doar. Todo mundo tem roupa, roupa. sapato, bolsa, tudo pra doar. só E isso, ajuda né? muita Coisa de gente. casa também, roupa de cama, travesseiro, Coisa de tipo assim. casa, eu super falei também. Até geladeiros, vaso sanitário, Aceita luminário, gente, tudo. tudo. É, muito legal. Estamos chegando ao fim. Quero saber as metas para esse ano.
Qual que é o Então, objetivo aí para esse ano? O que você acha que vão ser as demandas maiores? O que você espera aí? eu acho que a gente tem uma demanda recorrente, gigante, Nunca para. da captação, né? Uhum. Tanto de recursos quanto de voluntariado. Uhum. A cada dia mais surgem novos projetos sociais. Hoje a gente já está no Brasil inteiro. Então, cada localidade tem que ter uma empresa, tem que ter um parceiro, uma rede de parceria, de conexões. Então, acho que a captação tanto de recursos de empresas parceiras, quanto de voluntariado e de OSC também, OSCs que fazem um trabalho sério, um trabalho relevante. Porque a gente tem que, falando agora para um lado da OSC, ela precisa também parar de querer abraçar o projeto e viver dentro da bolha dela. Uhum. Ninguém entra aqui. E é uma dificuldade da OSC. Então, semana passada eu vivi isso. Eu procurei uma pessoa para poder ajudar. E ela falou comigo assim, olha, eu sei que a gente tem muitos amigos em comum, mas eu agradeço sua ajuda, mas eu quero continuar com os meus amigos. Eu falei, ok. E eu ia ajudar ela, ia resolver o problema dela, e ela não quis, mas tá tudo bem também. Então, eu acho que talvez a OSC se abrir mais, ela expande, são trabalhos relevantes, são trabalhos gigantes, que merecem um olhar, assim. E a gente tem causas específicas, causas polêmicas, que precisam de um olhar diferenciado, de pessoas capacitadas. Mais estruturado, né? A gente tem um projeto aqui na Guaicurus. Compaixão da Delma. Com as mulheres, com as garotas de programa. Uhum. Então, assim, é um desafio gigantesco. Porque ela conseguiu tornar um ciclo da prostituição para poder tirar a mulher da prostituição. Porque o problema da prostituição não é a prostituição, a profissão, né, garota de programa. O problema da prostituição é todo o crime que vem por trás. Uhum. Então, hoje, o filho, ele já vem assim, a criança, quando nasce, o filho, né? Ele já vem rotulado. Ele vai para o socioeducativo. Porque enquanto a mãe trabalha, ele tá lá na rua vendendo drogas, servindo de aviãozinho. Uhum. E aí o projeto, ele pega essa criança, começa a capacitar ela, dá curso. Ali, naquele tempo que a mãe tá lá, começa a dar curso. E começa a tratar aquela menina que já perdeu todos os valores, já perdeu o senso de tudo, já perdeu, assim, o valor de ser mulher, né? Uhum. E aí ela começa a tratar essa mulher, a restabelecer os sentimentos da mulher ali. E aí ela traz essa visão, essa conexão com a família, restabelecendo os vínculos familiares. Então, a gente precisa hoje de muitas pessoas, pessoas capacitadas, pessoas sérias, que entenderam o propósito de tudo. Uhum. E empresas, né? Dispostas. Legal demais. Levantar esse propósito aí, que eu acho que é o mais difícil. Fazer brilhar o olho antes de começar, né? Exatamente. E, Aline, você consegue hoje mensurar o impacto que o e-social gera? Conseguimos, a gente consegue assim. É uma via de mão dupla. A OSC, ela só recebe a doação se ela traz um retorno qualitativo e quantitativo. Uhum. Então, hoje, ela precisa ter retorno. A gente tem lá um caixinha para cada OSC e ela ganha e ela pode comprar no nosso caixa. Só que para ela comprar uma cesta básica, ela precisa mensurar o impacto dela. Uhum. E a gente começa a ensinar, né, a trazer um educacional para dentro da plataforma. Porque hoje, aquela pessoa que está lá no caderninho fazendo a prestação de contas, nem que ela tire uma foto do caderno e faça o upload dentro da plataforma, ela precisa fazer para me mostrar a prestação de contas. Uhum. Então, ela começa a entender um pouco de inteligência financeira ali. Sim. E agora, para para tal. impactar, você tem os números do social do ano passado, alguma coisa assim? Olha, a Número gente de tem pessoas impactar. essas 3.500 OSCs cadastradas, atendemos 5 empresas em 4 regiões do Brasil. E o número total de pessoas eu não tenho de cabeça, mas foram milhares. Que legal. Muito legal. Milhares de vidas impactadas. Muito né? legal. Milhares de... Eu saio daqui agora e penso, o que eu fiz na minha vida? E né? assim, fiz eu as coisas- acho que Não, eu trazendo tô uma... saindo com o que eu vou fazer. Trazendo uma Exatamente. proposta um pouco ousada, assim,
Se vocês quiserem somar com a gente, Com certeza. eu tenho um objetivo de, assim, de ir do Oiapoque ao Chuí, do Brasil, fazendo bem. Então, eu quero conhecer hóspedes que fazem o bem de verdade do Oiapoque ao Chuí. Legal. Então, fica o convite. E aí, aproveitando essa questão do propósito aí, nós esse ano definimos palavras para o nosso ano. A gente entendeu que quando um ano tem propósito, quando um ano tem foco, a gente direciona melhor as nossas energias e as nossas tomadas de decisão. E aí definimos palavras para o nosso ano que a gente entende que tem ajudado e direcionado. E eu queria saber se você tem uma palavra aí para esse ano. Tenho. Eu descobri que o amor, ele move tudo, né? Primeiro, o amor de Deus por nós. Segundo, o nosso amor pelo próximo. Se a gente não consegue amar o próximo, é impossível a gente acordar, é impossível a gente fazer o bem, é impossível a gente trabalhar, é impossível a gente conversar com as pessoas, é impossível a gente fazer qualquer coisa. Então, eu aprendi isso, que o amor é, para mim, a palavra que ressignifica tudo. Maravilhosa. Aline, arrasou. Muito obrigada por vir aqui, por compartilhar tudo isso que você conhece um pouquinho aí. Acho que compartilhar lições de vida, acho que foi o principal de hoje, eu né? acho que gerar conexão mesmo. Acredito que tenha conectado várias pessoas. Sim, aí. com certeza. E eu acho que vai ter muita gente aí procurando, querendo ajudar, querendo... Pode procurar a gente no Instagram também, iSocialBR. E estamos aí para poder ajudar, somar. Se quiser ser voluntário. Aline, eu quero ajudar, mas eu não sei como. Pode me chamar também no Instagram e mandar mensagem pra gente, que a gente consegue, assim, impactar o maior número de pessoas. Legal. Então aproveita e deixa aí qual que é o Instagram que a gente acha o Instagram da iSocial é iSocialBR. Vocês podem entrar lá e baixar. O meu pessoal é Aline_Maria P. Também pode mandar mensagem. A gente está sempre online. É turno 24/48. Estamos acostumados com isso. E é isso. Então, para a gente finalizar, queria agradecer muito a sua presença. Acho que foi bem diferente dos outros podcasts que a gente gravou até exatamente. Aqui. Mas foi muito legal. Acho que, assim, estou impactada de fato. E espero que tenha impactado nossos ouvintes aí. Não, ouvintes não, né? Pessoas que assistem. Telespectadores, eu fiquei pensando na palavra também. Espero que tenha impactado várias pessoas aí. E é isso. Muito obrigada pela presença. Portas sempre abertas. Quando precisar de apoio, de vir aqui gritar, pedir apoio e qualquer outra coisa. Levantar isso, teve tal questão, vem aqui. Estamos aí super à disposição. Abertas. Muito obrigada mesmo. Amei vir falar do bem, que é uma coisa que eu tanto amo, né? Falar de propósito, eu acho que hoje as pessoas buscam muito propósito na vida delas, né? E eu descobri o meu, assim, servindo, ajudando. E eu acho que é isso, assim, o nosso maior legado, né? Servir com amor. Sim, então, muito obrigada. E, assim, vocês também servem com amor. Cada um dentro da sua área, dentro do seu nicho, fazendo bem. E é assim que a gente vai seguindo e fazendo o mundo melhor. Sim, obrigadíssima. Então é isso, pessoal. Obrigada pela audiência de hoje. Vocês me encontram nas redes sociais como @liberte.soluçõesempresariais. Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho e a gente se vê na semana que vem. Isso aí, eu tô no Engie Letícia Pimenta e semanalmente aqui no podcast para compartilhar muito conhecimento aí com vocês. E espero que vocês tenham gostado e semana que vem a gente tá aí junto de novo. Obrigadíssima.